Vamos lá. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre a vitória que Deus nos dá nas derrotas. Olha para mim. Deus, Ele é poderoso para, em meio às aparentes derrotas que nós passamos, Deus é poderoso para trazer vitória. Talvez você está aqui hoje e você esteja se perguntando: por quê? Por que o Senhor está permitindo que eu venha fracassar nessa área, naquela área? Hoje você vai aprender acerca da vitória que Deus nos dá nas derrotas. Amém? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus querido, a tua santa palavra vai ser pregada agora, e nós estamos aqui não para ouvir algo da sabedoria humana, algo que é fruto da mente humana, mas nós estamos aqui para ouvir a palavra que sai da boca do Senhor. Então agora, meu Deus, libera a tua palavra rema, e que esta palavra penetre no íntimo do coração e mude a história da nossa vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Isso, cadê vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia, pode sentar. Vamos meditar na palavra. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, está escrito que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso não quer dizer que nós estamos isentos de passar por tribulações, por dificuldades e adversidades. Jesus, ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E se Jesus venceu, você também vencerá. Amém? Amém? O propósito de Deus para os seus filhos é que eles vivam em vitória. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos, presta atenção, a maioria dos cristãos acha que viver uma vida vitoriosa é um acidente, ou seja, é uma coisa que somente algumas pessoas vivenciam. Ou melhor, a maioria dos cristãos acham que viver uma vida vitoriosa é uma coisa anormal, uma coisa que só acontece na vida de alguns sortudos. Não é isso que muitas pessoas pensam? Porém, Deus, Ele quer que todos os seus filhos, eles venham viver uma vida vitoriosa. Amém? Amém? E Deus, Ele quer te dar vitória sobre as derrotas. Ninguém gosta de ser derrotado. É verdade ou não é? Hein, minha gente? Essa palavra em si, ela já não é muito agradável. Quando se fala essa palavra, logo as pessoas, elas já ficam com o coração fechado.
A derrota é sempre frustrante, triste, desoladora, indesejável. Mas eu quero dizer para você que em todos os aspectos, nas variadas áreas da vida, a derrota é sempre o que nós não queremos. E nós vamos ver que a derrota, ela vai acontecer na vida de alguns homens de Deus. Por exemplo, Jó, em um só dia ele perdeu o quê? Tudo. Ele perdeu os bens, mas pior do que perder os bens, ele perdeu os filhos e ele perdeu a saúde. Aparentemente, parecia que Jó estava derrotado. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha para mim, derrotado não é quem perde, derrotado é quem desiste. E Jó, ele não vai desistir de crer, ele não vai perder a sua fé. Jó, ele não vai perder a sua esperança. Tanto é que Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que ele se levantará em meu favor, e ainda que a minha carne seja consumida, com os meus olhos eu verei a Deus. Ei, derrotado é aquela pessoa que perde a esperança. Se você está vivendo momentos difíceis, mas você continua mantendo a sua esperança, se você continua guardando a sua fé, então você não é um derrotado. Entende isso, sim ou não? Sim ou não? Entenda uma coisa: as derrotas são oportunidades para Deus. As derrotas são o quê? Oportunidades. Para quê? Para Deus fazer milagres extraordinários em nossa vida. E aqui nesse texto do Evangelho de Lucas, nós encontramos uma história de alguém que foi derrotado. Nós encontramos aqui uma história de alguém que fracassou. Eu quero que você agora preste atenção, porque nós vamos entrar mais profundo na mensagem. Amém? Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a palavra de Deus, ela mostra a história de Pedro, que era pescador, e ele era profissional. Pedro, ele era o quê? Pescador profissional. Mas a palavra nos mostra aqui, preste muita atenção, a palavra nos mostra aqui que Pedro, ele vai passar a noite inteira tentando pescar, e não conseguiu uma piaba, não conseguiu nem um peixinho pequeno. Ou seja, Pedro vai experimentar aqui o quê? O gosto amargo da derrota. O gosto amargo do quê? Do fracasso. Olha para mim, Deus permite muitas vezes nós, em alguns momentos, experimentarmos o sabor amargo de uma frustração, de uma aparente derrota. Mas por que Deus permite? Sabe para quê? Para, em primeiro lugar, manifestar em nossa vida o seu favor. Ei, Pedro estava experimentando o gosto amargo da derrota,
da frustração e do fracasso, mas Jesus agora vai entrar no barco. Pedro passou a noite inteira tentando pescar, não conseguiu nada. Por quê? Porque foi o próprio Deus que permitiu que os peixes se afastassem. Foi o próprio Deus que permitiu que os peixes, eles se afastassem da rede de Pedro. Deus permitiu isso para que Pedro viesse experimentar o favor. Você só experimentará o favor de Deus quando todos os seus recursos humanos eles se esgotarem. Então aí você verá o favor de Deus, e aí então você dirá: verdadeiramente esta situação é um milagre de Deus. Deus, ele muitas vezes permite nós chegarmos no fundo do poço, no limite, para ele manifestar o favor, e então depois nós venhamos reconhecer que foi ele, não foi a força do nosso braço, não foi a nossa inteligência, não foi a nossa capacidade, mas sim foi o favor dele. Nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que Deus permitiu serem derrotados. Um exemplo disso foi Saulo. Saulo, ele teve que cair do cavalo para que ele pudesse então ver a glória de quem? De Deus. Nós vamos ver também o exemplo de Jacó. Jacó, ele foi vencido pelo anjo de Deus, e depois que ele foi vencido, a palavra de Deus diz que naquele dia que o anjo derrotou Jacó, então o anjo tocou em Jacó, marcou Jacó, e Jacó, a partir daquele dia, ele teve o seu nome mudado. O nome dele deixou de ser Jacó para ser o quê? Israel. Israel quer dizer o quê? Aquele que luta com Deus. Ei, meu amado, ei, minha amada, muitas vezes tem coisas que não acontecem na tua vida porque você está querendo lutar contra Deus. Você não está querendo lutar com Deus. Há uma diferença entre lutar contra Deus e lutar com Deus. Tem gente que Deus quer uma coisa para a sua vida, mas ela quer outra. Ela está lutando contra Deus. Sabe o que Deus disse para Saulo? Quando Saulo estava no caminho de Damasco, querendo exterminar os cristãos, o Senhor Jesus, ele disse: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ei, muitas vezes nós somos derrotados, sabe por quê? Olha para mim. Porque muitas vezes nós queremos algo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Ei, Deus não vai te ajudar. Deus não vai te ajudar em algo que é contrário à sua vontade. Você compreende isso, sim ou não? Sim ou não? Olha para mim, às vezes é necessário que o velho vaso seja quebrado, para que um vaso novo seja criado para o louvor e glória do Senhor. Ei, você está experimentando o gosto amargo da frustração? Você está experimentando o gosto amargo da derrota, do fracasso? Então se renda. Se renda. Fala para essa pessoa: se renda. Olha para ela, diga: se renda. Para de ficar lutando contra Deus. Para de ficar lutando contra Deus e lute com Deus, porque quem luta com Deus jamais é derrotado. Quem luta com Deus jamais é vencido. Quem luta com Deus, esse sempre vence. Amém? Mas vamos voltar aqui a essa passagem de Lucas. Pedro passou a noite inteira trabalhando e não conseguiu. Não conseguiu o quê?
Alô, Dona Maria, seu João? Ele não conseguiu nada. Talvez essa tenha sido a tua realidade. Você distribuiu currículos em vários lugares e não conseguiu emprego. Talvez você é um vendedor e você tem ligado para várias pessoas, você tem enviado WhatsApp para vários clientes e não conseguiu vender nada. Talvez você tenha uma empresa, você tem uma loja e você tem trabalhado de uma forma incansável e você não tem visto resultado. Isso é algo frustrante, sim ou não? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. É algo frustrante. É algo que dói. Você se pergunta por quê? Eu estou fazendo tudo como manda o figurino. Eu estou fazendo tudo e além do que é para fazer. E nada está acontecendo. Por quê? Por quê? Porque Deus, Ele quer trazer sobre a tua vida o favor dEle. Amém? Amém? Deus quer trazer o favor sobre a tua vida. Mas entenda uma coisa, o favor de Deus, ele só acontece quando você, em primeiro lugar, deixa Jesus assumir o controle do teu barco. Olha o que diz aqui, vamos lá, Lucas 5, versículo 1 diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Sabe o que significa lavar as redes? Significa, eu desisto, eu não aguento mais, eu estou agora abrindo mão disso. Eu vou voltar para casa com o barco vazio, eu desisto. Lavar as redes é um sinal de desistência, de frustração, de decepção. Mas em meio a essa derrota, Jesus vai aparecer e vai entrar no barco de Pedro. Olha aí, versículo 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Olha para mim, Jesus agora vai entrar no barco de Pedro. Agora imagina você passar a noite inteira em alto mar, tentando pescar. Você passou a noite acordado, já está pela manhã, o dia já raiou, e você está cansado, fadigado, frustrado, querendo ir para casa. Era isso que Pedro queria, ele queria ir para casa descansar. Mas Jesus agora, ele entra no barco. No momento que Pedro estava lavando as redes, é o momento que Jesus aparece. É naquele momento que você diz: eu desisto, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou frustrado. É nesse momento que Jesus disse: agora deixa comigo, deixa eu conduzir o teu barco, que agora eu vou fazer algo grande. Se você quer viver a vitória sobre as derrotas, você precisa deixar Jesus entrar no teu barco e conduzir o teu barco. Você está entendendo isso, sim ou não? Jesus vai pedir o barco de Pedro agora emprestado, para que ele pudesse pregar para as multidões. Jesus agora vai pedir o barco de Pedro emprestado. E eu imagino que Pedro, ele vai ceder o barco, mas contrariado, porque Pedro, ele era um camarada bruto.
ignorante. Imagina aí, Jesus entra no barco e diz: meu querido, você pode ceder o barco para eu pregar aqui para a multidão? Faça um pouquinho o teu barco aí. Eu imagino Pedro olhando para Jesus dizendo assim: tá bom, o senhor já entrou, né? Vamos lá. Mas à medida que Jesus vai pregando a palavra, a fé de Pedro vai sendo o quê? Aumentada, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E depois que Jesus termina de pregar, Pedro está pensando: graças a Deus, ele já terminou, eu vou para casa. Pedro estava pensando que ele ia voltar para casa com o barco vazio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Uma vez que você faz algo pelo reino de Deus, uma vez que você faz algo pelo reino, pode ter certeza que haverá uma recompensa. Jesus vai dizer para ele agora: calma, meu filho, nós não vamos embora agora, você vai fazer o seguinte. Veja o que está escrito no versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4 diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha para mim, Jesus agora vai dar uma direção. O que Jesus fez? Alô? O que Jesus fez? Jesus vai dar uma direção que é totalmente contrária à lógica humana. Jesus agora vai dar uma direção que é totalmente contrária à experiência do profissional Pedro. Pedro, quando recebe essa direção, ele quer questionar Jesus. Veja, versículo 5, ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha aqui, Pedro, ele está dizendo: Senhor, eu já sou um pescador experiente, eu sou um pescador de longa data. Esse horário do dia é o horário que os peixes estão, os peixes estão eles estão espalhados, eles estão agitados. O melhor horário para se pescar é o horário da noite, da madrugada. Porém, entenda uma coisa, olhe para mim. Sempre, atenção, grava isso na tua mente. Sempre a direção de Deus, ela vai ser contrária à nossa lógica humana. E ele faz isso para mostrar que não é, que essa vitória que nós vamos conquistar, não é pela nossa lógica, não é pela nossa experiência, mas é por causa do seu favor, o favor dele. Jesus vai dizer assim: ei, faze-te ao mar alto e lançai as suas redes. Pedro a princípio vai questionar, porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele questiona. Ei, olha para mim, se você quer viver a vitória que Deus tem para te dar em meio às derrotas, você precisa confiar na direção que Deus te dá, mesmo que essa direção pareça ser absurda, pareça ser loucura. O que foi que Deus disse para Isaac quando Isaac estava na terra de Gerar, uma terra seca, e na época estava acontecendo uma grande fome? O que foi que Deus disse para ele? Enquanto todas as pessoas estavam indo para o Egito, e Isaac estava pensando em ir para o Egito, Deus vai aparecer para ele e diz: fica nesta terra, habita nesta terra que eu te disser, e eu serei contigo e te abençoarei. Mas a lógica humana dizia para Isaac: se você ficar aqui, você vai
Se você ficar aqui, a tua família vai passar fome. Mas Deus disse, habita na terra que eu te disser. A maioria das pessoas estavam descendo para o Egito. Olha para mim, ei, você não deve seguir o que a maioria está fazendo. Só porque a maioria está fazendo, não quer dizer que você tenha que fazer. Você não tem que seguir porque a maioria está fazendo. Você tem que seguir a direção do Senhor. E a direção de Deus muitas vezes ela vai ser contrária àquilo que a maioria das pessoas estão fazendo. Entende? Sim ou não? Você precisa confiar. Diga, eu preciso confiar. Amém? Na direção. Deus ele quer trazer uma direção que vai revolucionar a sua vida. Amém? Olha para mim. Sabe o que vai acontecer quando Jesus ele diz assim, ó? Quando Jesus ele diz assim: naveguem ao mar alto e lancem as redes. Naquela hora, olha para mim. Naquela hora, naquele local onde o barco de Pedro ele vai parar, vai se aglomerar uma grande quantidade de peixes. Sabe por quê? Porque Jesus está liberando uma palavra. E Jesus ele tem a autoridade. Sabe aquela autoridade que Deus deu para Adão lá no jardim do Éden? Aonde Deus disse assim: domine sobre as aves dos céus, domine sobre os répteis e até sobre os peixes. De onde? Do mar. Aquela autoridade que o Adão tinha, mas o Adão perdeu. Jesus ele tem essa autoridade. E quando ele diz: vai para o mar alto, os peixes ouvem a sua voz e se concentram exatamente naquele lugar onde o barco de Pedro estava. Ei, eu quero te ensinar aqui uma palavra revelada. Quando você é obediente à palavra de Deus, quando você se submete à palavra de Deus, sabe o que acontece? Quando você abre a tua boca e fala algo, Deus ele começa a fazer com que essa palavra que saiu da tua boca, ela venha gerar frutos no mundo espiritual. Você quer que essa mesma autoridade esteja sobre a tua vida? Sim ou não? Sim ou não? Então obedeça a palavra de Deus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Obedeça a palavra, porque quando eu me submeto à palavra, eu recebo de Deus autoridade. Amém? Autoridade para quê? Para governar, para dominar. Repete comigo: quando eu me submeto a Deus e obedeço a sua palavra, eu recebo de Deus autoridade para governar, para dominar. Amém? Pedro agora vai obedecer a direção do Senhor. E olha o que vai acontecer, versículo de número 5 diz: e respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Diga glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Aqueles que estavam lavando as redes, aqueles que estavam derrotados, frustrados, agora
Eles que pensavam que iam voltar para casa com o barco vazio, vão voltar agora não com um barco cheio, mas com vários barcos cheios. Ei, você não vai ficar com o teu barco vazio, não. Ei, você não vai ficar com a tua despensa vazia, não. Ei, Deus vai te dar uma direção e você verá o favor, você verá a provisão e vai acontecer que você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado vai haver um transbordar de Deus na tua vida. Pode aplaudir. Fica de pé. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz, minha gente. Um grupo de derrotados. Um grupo de derrotados estava à beira da praia, frustrados, desalentados. Mas Jesus vai entrar no barco e vai abençoá-los. Eu quero perguntar para você, quais são as suas derrotas? É um vício que tem derrotado você? É um pecado que você não consegue se libertar? É uma área que você está se esforçando para ser vitorioso e não consegue? Deus é poderoso para transformar derrotas em lindas vitórias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você crê? Sim ou não? Então eu quero orar por você. Coloca a sua mão sobre o local do teu coração. Eleva o teu pensamento a Deus. Eleva o teu pensamento ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida agora. Mas o primeiro passo que você precisa dar para você ser mais do que vencedor, você precisa deixar Jesus entrar no teu barco. Você precisa convidar Jesus para entrar no teu barco. E você precisa deixar Ele conduzir. O barco aonde Jesus não é o condutor, ele está fadado a um fracasso. Mas a partir do momento que você deixar Jesus entrar no teu barco e deixar Ele conduzir, aí você vai ver esse barco, ele ser um barco que vai chegar a um destino e que vai ter a provisão e o favor de Deus. Você precisa deixar o Senhor direcionar a tua vida. Feche os olhos, ore assim comigo, diga: meu Deus e meu Pai, assim como Pedro se submeteu à tua direção, eu me disponho a me submeter à tua palavra. Aconteça o que acontecer, independente de qualquer crise, eu serei fiel e obediente, porque eu sei que a obediência, ela gera a bênção. Meu Deus, tira do meu coração a frustração, tira, Senhor, todo sentimento e pensamento negativo, e vem trazer sobre mim a alegria do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meu querido, vai fazendo a tua oração particular, vai abrindo a tua boca e vai entregando a Deus aquilo que você não tem conseguido vencer,
aquilo que você não tem conseguido, aquilo que você não tem conseguido alcançar, aquilo que você não tem conseguido realizar, entrega nas mãos do Senhor. Ah, meu amado, para de ficar querendo fazer do teu jeito, para de ficar querendo insistir em fazer da tua maneira, e comece a entregar ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ei, é ele que vai fazer, é ele que vai realizar. Não é na tua força, é na força dele. Não é segundo a tua sabedoria, mas é segundo a direção do Senhor. A direção de Deus, ela pode mudar completamente o rumo da tua história, o rumo da tua vida. Você não vai permanecer nesta situação. Deus, ele permitiu você chegar nesse limite, no fundo do poço, para ele manifestar o seu favor e a glória dele ser revelada na tua vida. Oh, meu querido, minha querida, entregue a ele todas as frustrações e deixa ele agir. Para de ficar se afobando, para de ficar ansioso, ansiosa. Oh, meu querido, o choro pode durar uma noite. O choro de Pedro durou uma noite inteira. O choro de Pedro durou uma noite inteira, mas pela manhã Jesus entrou no barco e mudou a história. Hoje Jesus está entrando no teu barco. Hoje Jesus está entrando na tua casa. Hoje Jesus está entrando com providência na tua vida. Creia.